Olá, tudo bem, pessoal? Ao convite do Wagner, aí a gente está aqui estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, essa obra maravilhosa do Emmanuel Kuchiko, né? E nessa proposta de hoje a gente vai estudar o capítulo 14, Em Ti Mesmo. Lição 14, Em Ti Mesmo, que tem como frase guia um texto, uma frase de Paulo, né, de Romanos, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Aí comenta Emmanuel. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes é confiado, e aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Olha só que coisa. E para nos ajudar aqui a comentar esse texto, um dos trechos desse texto, eu chamei a nossa amiga aqui, a Franciele Pasquim, para estar juntos aqui com duas mentes, dois corações debruçados sobre esse texto abençoado, e a gente vai compartilhar com vocês um pouco dessas reflexões a respeito desse ensinamento maravilhoso que trouxe por Emmanuel. Tudo bem, Fran? Tudo bem, Thiago? Boa noite, pessoal. É uma alegria, né, conversar um pouquinho sobre aquilo que traz luz à nossa vida e tanto nos consola, né, ainda mais nesses momentos que nós estamos passando. Bom, da sua leitura, Thiago, eu queria destacar duas palavras aí bem importantes. Uma delas é promessas, em especial as promessas divinas e as promessas humanas. Então, tudo aquilo que é imperecível, a gente classifica aí nas promessas divinas, é aquilo que não morre jamais, né? Seria aquelas palavras de vida eterna, as nossas virtudes, as nossas boas ações, a caridade que praticamos. Então, é tudo aquilo que ressoa para além da nossa vida aqui corporal. Então, o quanto é importante aí nessa mensagem nós darmos valor e mantermos a nossa fé naquilo que é a promessa divina. Então, o bem que eu fiz hoje, ele talvez eu não receba da mesma maneira, mas em algum momento ele cai dos céus, naquele momento que eu mais necessito. Então, a promessa divina ela é imperecível, ela é eterna. Então, é sempre bom a gente cultivar aquilo que é divino em nós. Já a promessa humana, quando a gente está muito ligado, né, ao que é do homem, à humanidade, enfim, acabamos por nos, muitas vezes, desalentar, né? Por quê? Porque é aquilo que passa. Então, é algo passageiro que às vezes não tem um valor em nossas vidas e a gente acaba colocando como prioridade e nos esquecendo de cultivar o que é do espírito, né? Então é sempre bom a gente fazer um balanço aí da nossa vida, o quanto de divino em nossa vida e o quanto de humano. E o quanto cada uma dessas perdas tem refletido no nosso comportamento. E o quanto tem mantido aí a nossa fé, essa chama, né, essa força tão dinâmica, nos ajudando nos momentos de dificuldade, nos tornando pessoas mais esperançosas. Então, é essa promessa divina que nos faz confiar em nós mesmos e também em Deus. Então, acho que eu queria destacar um pouquinho desse trechinho aí que você leu. E o quanto também, né, as promessas divinas nos auxiliam na edificação do reino de Deus em nós.
que vai ser um fator aí determinante para o mundo de regeneração aí que a gente tanto aguarda e que ele já está ocorrendo, né? Com certeza. E sabe uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui? Foi logo no primeiro parágrafo. Ele fala que não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo. E até o título do texto, né, em ti mesmo. E o Paulo até pergunta, isso tem fé? Então tenha-na em ti mesmo. Então ele nos quer chamar a atenção para algo assim que está dentro de nós, algo que precisa ser desenvolvido em nós. Claro, nós temos, como ele coloca, que tem a fé em ti mesmo diante de Deus, tem a nossa relação diante de Deus, tem a nossa relação diante do Todo-Poderoso. Mas acho que ele quer nos chamar a atenção aqui para algo que precisa ser construído dentro de nós. Veja, nada melhor do que todas as situações que nós estamos vivendo para trazer esse olhar para dentro, né? Trazer como será que está o nosso nível de confiança? Como será que está nosso íntimo? Agora é a hora da gente demonstrar nossa fé, mas como a gente está ali intimamente se debatendo com essa situação. É algo tão particular, né? Tão nosso. É uma coisa assim tão que a gente precisa refletir. E eu vou avançar mais um pouquinho do texto aqui, Fran. Olha Sim. só, pessoal. Naturalmente, diz Emmanuel, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Olha só, como que a gente estava comentando. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. E olha que coisa linda. Eu destaco aí uma palavra, né? Que, claro, a fé aí é o centro dessa mensagem, né? Até a epígrafe, né, da carta aos Romanos já destaca essa palavra. Mas estou lembrando aqui de um livro, que é o livro Cristos, do Miramês, que ele vai destacar lá em várias mensagens o Cristo em diferentes faces. E tem uma mensagem lá que vai falar sobre o Cristo fé. Quanto é importante a gente pensar, né, na figura de Jesus, quando esteve aqui na Terra, da confiança que ele tinha no Pai. Então, em todos os momentos ali, ele está olhando, né, aos céus e se fortalecendo, né, pela presença divina dentro dele, né, do reino dentro dele. Então, a gente nunca esquecer, né, não esmorecer diante das dificuldades e sacrifícios. E Deus também, em nenhum momento, entre aspas, intercedeu ali para tirar Jesus do sofrimento, porque foi uma escolha, né, de Jesus passar por essa condição humana a fim de nos ensinar. Então, o quanto ali, né, Cristo mostra em todo momento o quanto a gente tem que ter fé, né, no nosso coração, e nós também somos filhos de Deus, né? Não só Jesus era o filho, nós também, né, somos irmãos de Jesus e filhos de Deus, e nós nos esquecemos dessa divindade em nós, né? Então, esse livro é bem especial, porque ele vai trazer ali tudo que nós já sabemos do Cristo, mas quando coloca, né, o Cristo é fé, o Cristo é, enfim, essa esperança, esse amor que tanto a gente necessita, e não esquecendo aí como que eu vou edificar o reino, com a cooperação, com a vontade, com a confiança. Senão, eu não consigo desenvolver as minhas faculdades aí mais brilhantes. Então, eu peço ajuda aos céus, mas eu coopero, eu desenvolvo minha vontade, minha confiança em Deus. Mesmo nos momentos de injustiça, né? Que há também um esclarecimento das cartas de Paulo por Emmanuel,
de um livro que vai explicar justamente isso. Quando nós nos sentimos injustiçados, nós temos que ter mais confiança em Deus. Porque se as pessoas que estão ao nosso redor não compreendem, né, o que a nossa tarefa, Deus depositou a confiança em nós para que nós cumpramos essa tarefa. Então, acho que é um pouquinho dessa reflexão que a gente tem que levar com essa importante mensagem aí desse livro tão especial aí aos nossos corações. Você estava falando, eu lembrei que, né, Jesus, Deus não interferiu, que ele se ofertou, né? Eu lembrei aquele trecho famosíssimo, os mais famosos do Novo Testamento de João 3,16, né? Que diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Deus ofertou seu Filho, né? Solicitou que seu Filho fosse entregue, né? Viesse aqui com esse sacrifício santo para nós, para trazer essa mensagem de amor de uma maneira tão profunda, para que ela ficasse tão marcada na história da humanidade que aquilo nunca mais se perdesse. E você já imaginou se Jesus já nascesse assim, pronto? Plim. Então, como ele coloca aqui, né? O quadro das felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes se o pai fizesse mecanicamente, né, as felicidades do filho. Então, se a gente fosse construído à base, vamos dizer assim, de um passe de mágica, tudo não teria sentido. E a espiritualidade vem exatamente alertar sobre esse ponto, sobre o ponto que nos cabe desenvolver. E tem aquele texto muito bom do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala da fé humana e da fé divina. E quando ele fala dessa fé humana e da fé divina, essa dicotomia, ele coloca o seguinte: tudo bem, a gente tem esse lado, como Emmanuel coloca, como Paulo coloca, né, diante de Deus, o Emmanuel também traz essa expressão: temos que ter essa fé diante de Deus, seria a fé divina, mas também temos que ter a fé humana, essa confiança em nós, esse sentimento inato que está pronto para ser desabrochado e ser desenvolvido. Cabe a nós, dentro das nossas peculiaridades, dentro das nossas dificuldades, enfrentar isso de uma maneira onde a gente tenha a consciência, mesmo diante de Deus, mas também consciência das nossas características e das nossas potencialidades que precisam e devem ser desenvolvidas, né? Você conseguiu... você viu que interessante isso, né, Fran? Sim, essa ideia que você disse aí, até o Haroldo, ele brinca um pouquinho com essa ideia e fala que é a academia do espírito, né? Geralmente as pessoas buscam a academia do corpo, né? Mas a gente esquece que a dor, ela é a nossa verdadeira academia aí. Tem até um trechinho, se você me permitir, que eu gostaria de ler, desse livro Cristos, do Miramês. É a psicografia do João Nunes Maia. Ninguém aprende a ter fé nas escolas do mundo, somente na universidade do tempo, com a grande mestra que se chama dor, e pela presença igualmente do Cristo em nós, na iluminação dos nossos sentimentos. Então, né, não tem como a gente aprender se não for através da dor. Então, a fé aí, ela é a nossa mestra para a gente desenvolver a nossa fé. Se fosse, né, naquela passagem da tempestade que Jesus aparece aos seus discípulos, se fosse no momento de calmaria, talvez eles não tivessem ali, né, a prova da fé que eles realmente tinham. Então, o quanto é importante aí a gente testar, entre aspas, provar nossa fé no momento de dificuldade. Então, nada mais justo aí. Não só o tempo, mas as dores vão nos ensinando a fortalecer a nossa fé, à medida que a gente vai aprendendo, né, com as dores e com as experiências. E, nossa, isso é tão verdadeiro, tão necessário, a gente precisa incorporar isso. E olha como os espíritos nos explicam aqui, esse espírito ele não se identifica, né? Nesse título que eu falei da fé divina e humana, ele fala que no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente.
que lhe cumpre fazer que desabrochem e que cresçam pela ação da sua vontade. Então, essa é uma obrigação nossa, desenvolver essas potencialidades. E aqui no finalzinho, ele arremata dizendo assim que a fé humana e divina, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos, bem convencidos, né, da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Que coisa linda, né? Que futuro a gente tem ainda. E ele lembra tão bem, Fran, junto nesse texto aqui, do magnetismo. Ele fala o que uma pessoa, quando ela direciona sua vontade, pode fazer através do magnetismo. Uma mãe que, né, faz uma oração para um filho, alguém que num momento de dor ali, que tira forças de onde a gente nem imagina e consegue cumprir uma tarefa, tudo isso faz parte, são filhos dessa fé pessoal, não, dessa fé humana. Sim, até tô lembrando aqui, né? Geralmente as pessoas mais velhas, assim, que nasceram primeiro da nossa família, são aquelas pessoas que têm, né, esse poder curativo. É impressionante. Eu lembro aqui da minha bisavó. Muitas pessoas pediam para ela orar por outras pessoas e a gente também pedia, vó, ora por mim, vozinha a gente chamava ela. Ora por nós, né? E aquela fé, aquela força. E não é que as orações dela alcançavam o objetivo, porque é esse coração, né? Essa edificação de dentro para fora. E o quanto a gente aprende com pessoas que têm essa fé latente, né? Essa fé que realmente tem esse poder. Então, é uma fé esclarecida, mas é uma fé pautada no amor. Então, não adianta eu, né, fazer uma oração decorada e não sentir essa oração dentro do meu coração. Então, por isso que é também importante a gente repensar quando a gente faz o Pai Nosso que estás nos céus. Enfim, essa oração que a gente faz todos os dias e que a gente às vezes esquece, né, que é o Pai Nosso mesmo, Deus que está aqui conosco e conhece a nossa história e conhece o nosso plano aí reencarnatório, né? E o quanto a gente ainda tem que edificar e construir. Então, vamos fortalecer a nossa fé. Sejamos essa pessoa que ora pelos outros, né? Que é consultada nos momentos de dificuldade e é aquela pessoa que orienta, que conduz, que harmoniza. Acho que o papel do espírita é esse nesse momento, né? A gente não pode entrar em desequilíbrio. A gente tem que equilibrar. Então, a gente tem todo o instrumento aí em nossas mãos, que é a doutrina, né? Agora é fazer esse instrumento aí, arar realmente a terra, né? Um pouquinho seca aí dos nossos corações. Fazer frutificar aí tudo que Jesus nos ensinou. Não, e tudo o que você está dizendo, ele traz aqui de uma maneira no texto, que ele fala o seguinte: na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Olha só, a gente sabe que Deus pode tudo, porém, ele não dispensa a cooperação. Ele quer que estejamos fortes o suficiente para estar junto com ele, igual você falou, pô, chorar por uma pessoa, interceder por uma pessoa. Então, como é que a gente vai ajudar alguém se nosso coração está todo conturbado, todo, né? A oportunidade de serviço escapará entre os nossos dedos e a espiritualidade não poderá contar com a gente, porque a gente está com a fé um pouco decaída, abalada. Então, Deus espera que cresçamos, Deus espera que nos amadurecemos, estejamos fortes o suficiente para cooperar com Ele na obra da criação. E lendo isso aqui me fez lembrar, Fran, de uma parte do Evangelho, assim, parece um detalhe bobo, né? Mas isso não passou aí aos nossos olhos, aí da humanidade, vamos dizer assim. Você lembra quando Jesus estava no caminho do Gólgota, carregando a cruz lá, todo ensanguentado, pediram que uma pessoa que passava ali, aquele sirineu, carregasse a cruz, um pedaço da cruz de Jesus, né? E Jesus cedeu a cruz dele para aquela pessoa carregar também. E perguntaram isso para o irmão, falaram, poxa, mano, e aquele trecho lá
que aquele sireneu leva a cruz para Jesus. Por que Jesus permitiu aquilo, né? Não era dele a missão, né? Ele não queria demonstrar. Aí o Emmanuel brilhantemente fala assim, mas Jesus não dispensou a cooperação. Em todos os momentos, Jesus contava com essa cooperação. Hoje, até porque nessa história aí, o mais ajudado foi o próprio Sirineu, né? Verdade, Então, bem às vezes a lembrado. gente acha que a gente tá, né? Ah, mas eu tô com a vida tão corrida, eu tô com dor aqui, tô com dificuldade. Mas no momento que você ajuda, você é o maior beneficiado. E nessa história ele, se eu me recordo bem, mas a filha dele, né, acaba sendo curada, ou ela estava doente, ele estava com pressa, passando à beira ali do caminho, enfim. Se é essa história, eu acho que é. E aí ele acaba sendo o maior beneficiado, porque também, né, ajudar Jesus, né, que maravilha. Quem não queria, né, ajudar Jesus com a consciência de hoje, é claro. A gente, né, talvez a gente já teve essa oportunidade e não aproveitou. E agora se fosse, claro, Jesus, é hoje mesmo que eu vou te ajudar, porque eu preciso fazer, né? A gente abriria a mão de muita coisa. Então, mesmo na dor, a gente pode ajudar alguém. E acaba que a nossa ferida, ela vai ser cicatrizada ainda mais rápido, né? Então é isso. Ah, você mesmo falou em alguma reunião sobre o verdadeiro espírita, né? Aquele que limpa as lágrimas e vai servir, né? Então, está em sofrimento, mas vai limpar lá as lágrimas e vai servir ao próximo. Porque na medida que a gente ajuda, há uma troca aí de energias, esse magnetismo, né, esse poder de cura que também nos cura. Tá muito bom. Acho que é isso. É isso sim, e fica aí essa lição para hoje, né? Em ti mesmo, esse convite para que a gente edifique essa fé no nosso coração, na nossa vida. Obrigado, Fran, obrigado pelo carinho, obrigado por estar junto com a gente. Um beijo aí, peço que você se despeça também, eu já vou me despedindo aqui. Pessoal do Sim. Centro Espírita Antônio de Oliveira, com todo carinho. Um beijão, viu, pessoal? Ó, um abraço aí para todo mundo. Tá? Um abraço para o Thiago também. Eu espero que estejam aí bem, com saúde, e vamos nos fortalecer em pensamento, em fé, e logo, logo aí a gente vai passar por tudo isso juntos, né? Então vamos manter aí o pensamento em Deus. Obrigada, um beijão aí. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Até mais. Até.